Hola chicos, ¿qué tal? Buenos dias. Sejam todos bem-vindos a mais uma classe de espanhol. A gente vai hoje para o capítulo 19, né? Iremos al cine. E a gente tem um texto falando sobre o futuro. Juntamente com o texto, a gente tem aí uma questão perguntando em que tempo verbal está o texto. A gente já vê no título que o texto está no futuro, né? Ó, volver al futuro. Então, a única questão aí que tem a resposta é a letrinha C, tá? Eu sei que vocês já fizeram, mas vocês vão aí só corrigindo, tá bom? Agora a gente vai para a página 156, que a gente vem falando sobre ele futuro. Ele futuro expressa ações futuras no espanhol. Nós podemos utilizar perifrases e mais a, mais o verbo no infinitivo, né? Todo mundo sabe que o verbo no infinitivo é quando termina em a, er e ir. Por exemplo, o verbo viajar já está no infinitivo, viajar, comer, partir. Esses verbos eles já estão no infinitivo. Então, como é que eu faço a formação do futuro? Eu conjugo primeiro os pronomes. É importante que vocês, já do terceiro ano, já conheçam os pronomes de cós salteado, né? Que vocês aprenderam desde o sexto ano, que são eu, tu, ele, você, nós outros, vós outros, eles, elas, eles. Aí agora o verbo ir, ele é um verbo irregular. Então ele se conjuga voi, vas, vá, vamos, vais e vão. E aí pede a preposição a. Por exemplo, eu vou a Guarabira, tu vas a la playa, ella, usted va al cine, nosotros vamos a la fiesta, vosotros vais a salir, eles, elas, ustedes. É bom que a construção do verbo ir é muito fácil. Pronome, verbo, preposição a e o verbo no infinitivo. Então, se eu mandar qualquer aluno conjugar o verbo ir, por exemplo, eu conjugo o verbo trabalhar, que é o verbo trabalhar. Então, eu vou a trabalhar, tu vas a trabalhar, ele vai a trabalhar, nós outros vamos a trabalhar, vosotros vais a trabalhar e eles vão a trabalhar. Esse verbo é um verbo muito fácil de ser conjugado. Mas tem muitas pessoas que, na medida que vão conjugando o verbo ir, ou vão falando, eles esquecem de colocar a preposição a. E está errado, professora? Tá. Porque nesse tempo verbal, pede a preposição a. Eu vou a algum lugar, tá bom? Então, tem que lembrar de botar a preposição a sim. A gente também tem o futuro imperfeito, né? Aqui nós vamos ver 3 tipos de futuro. Eu sei que esse assunto é um assunto bem chato, né? Quem não gosta de verbos em português também não vai gostar de verbos em espanhol. Mas quem está estudando um idioma é importante que também saiba a gramática. As pessoas falam que o ruim do espanhol são os verbos. Mas é assim mesmo, nem tudo ia ser um mar de rosas, né? Em português também a gente tem muitos assuntos complicados. E se for comparar o inglês com o espanhol, o inglês não, o português com o espanhol, com certeza o nosso idioma será mais difícil de aprender, tá bom? Então, vocês vão usar né, esse ponto positivo para aprender os verbos. Porque quem não sabe conjugar verbos também não sabe falar e nem escrever. Aqui no futuro imperfeito, né, nós chamamos de futuro simples ou futuro imperfeito. Ele tem o verbal que se utiliza para expressar uma ação futura, né? Se está falando de futuro, a gente vai usar uma expressão para falar de futuro, uma suposição acerca do presente ou do futuro. Aí a gente tem várias frases aqui e também temos as tabelas, como se conjugaremos esses verbos. Por exemplo, o verbo amar. No futuro imperfeito, eu amaré, tu amarás, ele amará, nós outros amaremos, vós outros amareis, eles amarão. Perceba que já é diferente do futuro que a gente viu, né? Que é com o verbo ir, que é eu vou, ele vai, ele vai. Aqui já é diferente. Se fosse o verbo beber, no futuro imperfeito, eu beberé, tu beberás, ele beberá, nós outros beberemos, vós outros bebereis, eles beberão. E se fosse o verbo vive, eu beberei, tu beberás, ele beberá, nós outros beberemos, vós outros bebereis, eles beberão. Percebam que os 3 verbos que eu falei, sendo no infinitivo, terminando em a, er e ir, quando eu conjuguei, todos os 3 tiveram a mesma terminação. E, as, a, emos, eis e an. Então, esse tempo verbal, ele não é difícil de ser conjugado. Agora, a gente acha difícil, sabe por quê? Porque a gente tem pouco tempo para estudar, né? Para escrever. Eu me lembro que quando eu estudava espanhol, que era tempo de verbo, eu escrevia esses verbos numa folha de ofício 2, 3 vezes. Era um prazer para mim, para que eu pudesse memorizar. Tá certo? Então, é importante também que vocês façam isso. Agora, a gente também tem os verbos irregulares. Esses verbos irregulares, a gente também tem uma tabela aqui, ó. Eles não são os verbos que
Não são verbos fáceis, né? São verbos que mudam sua forma de conjugação, mudam seu radical ou a sua desinência. E aí, professora, como é que eu vou saber? Aí tu vai ter que ter várias horas nesse idioma, várias horas de estudo, para que você possa gravar como se conjuga um verbo irregular. Aqui a gente tem o verbo hacer, poner, salir, caber e tener. Ó, olha o verbo hacer. O verbo hacer, ele é o verbo fazer. Então, se eu conjugo ele no futuro imperfeito, eu conjugo eu haré, tu harás, ele hará, nós outros haremos, vós outros hareis, eles harão. Por exemplo, Ítalo e Levi, né, que são eles, harão um exame. Eu estou dizendo que vocês farão um exame, uma prova. Tá vendo que eu usei o verbo harão? Por quê? Porque é um verbo no futuro imperfeito, né, que utiliza para expressar uma ação futura. Vocês farão um exame. Então, aqui a gente também tem o verbo poner, que é o verbo colocar. E a forma da conjugação do verbo poner é bem diferente. Ó. Eu pondré, tu pondrás, ele pondrá. Pondremos, podreis, pondrão. São verbos, pelo amor de Deus, que eu fico pensando, meu Deus, como foi inventar um verbo desse? A conjugação muito difícil. O verbo caber, eu cabré, cabrás, cabrá, cabremos, cabreis, cabrão. O verbo tener, que é o verbo ter. Eu tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendreis, tendrão. É difícil? Não, mas precisa de um tempo para estudar. Porque não tem como não estudar e saber, não, que não é milagre, não. Né? Não é milagre. Eu costumo dizer que tem muitos alunos que querem aprender outro idioma de uma hora para outra, em 7 dias. Mas não tem como. Aprender o idioma requer tempo e muitas horas de estudo. Tá? Aqui a gente também tem ainda o futuro perfeito. Se vocês perceberem, o livro de vocês, ele vem com vários assuntos no mesmo capítulo, né? É porque o livro de vocês, ele é um livro extenso, o autor, né? Dá para entender que a ideia do autor é que vocês vejam tudo de espanhol no terceiro ano. Infelizmente, vocês não tiveram sorte, né? De pegar a pandemia logo no terceiro ano. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Muitos alunos vão se dar bem no Enem porque conseguiram se adaptar a este novo método. Se programaram e aí estão estudando só, fazendo outras pesquisas em casa. Outros alunos não vão se dar bem no Enem pelo fato de não ter se adaptado a esta forma de ensino. Mas para quem se adaptou, que ficou mais tempo em casa, vai se dar muito bem, porque organizaram o seu tempo, fizeram uma tabela de estudos e aí não perderam nada, tá bom? Aqui a gente também tem o futuro perfeito, né? Que ele se forma com o futuro simples do verbo haber, mais o particípio passado do verbo principal. Professor, o que é um verbo no particípio passado? Ó, todos os verbos que estão no infinitivo, ado ou ido, não, ar, er e i, nós vamos mudar de a para ado. Por exemplo, viajar, viajado, escuchar, escuchado, caminhar, caminado. E todos os verbos que terminem em i, nós vamos terminar no particípio passado em ido. Comer, comido, salir, salido, partir, partido, viver, vivido. Isso é o particípio passado. Aqui no futuro perfeito, a gente tem um auxiliar, que a gente usa ele depois do pronome. Quais são os auxiliares? Abre, abrás, abrá, abremos, abreis, abram. E aí você pode perguntar, professor, o que eu faço com esses auxiliares? Decorar. Decorar. Porque só vai estar no futuro perfeito se tiver com esses auxiliares. Por exemplo, se eu mandar você conjugar o verbo viajar no futuro perfeito, então eu irei conjugar yo habré viajado, tu habrás viajado, ele habrá viajado. Nós outros habremos viajado, vós outros habréis viajado e eles habrão viajado. Se eu mandar vocês conjugarem o verbo comer no futuro perfeito, yo habré comido, tu habrás comido, percebam que agora eu coloquei um auxiliar entre o pronome e o verbo que está no particípio passado, tá bom? Eu sei que é muita explicação, muitas regras, muitos verbos, mas a gente tem que aprender. O bom é que no Enem vocês não pegam essa gramática nua e crua, né? Vocês já pegam esses verbos dentro dos textos e aí pela interpretação, né, pelo contexto, vocês já sabem se o texto está no futuro, no presente, no passado. Mas se fosse pegar uma gramática nua e crua mesmo, seria bem mais difícil. Então, se o aluno for bom em interpretação, ele tira pelo menos uma nota razoável no Enem. Tá? E que ele também tenha um pouco de vocabulário, né? Porque para fazer uma prova, se não tem conhecimento de vocabulário, também fica complicado. É como eu fazer uma prova de francês sem ter conhecimento de vocabulário, aí fica difícil. Então, aqui embaixo, a gente tem um pouco de um texto sobre como melhorar a sua compreensão, né? O livro vem sempre falando sobre a interpretação de texto. Como melhorar a sua interpretação de texto, não só em espanhol, mas em todas as outras matérias. A gente tem
várias regras, né? Ó, sem mistérios. Não há nenhum atalho mágico que você possa melhorar a sua interpretação. Vocês vão aprendendo a se conduzir de acordo com o tempo que vocês vão levando para estudar o outro idioma. Também é escolher bem o livro para se estudar, e aí você vai acertar em cheio. Porque às vezes a gente estuda, mas a gente não tem um jeito de seguir, o que seguir. Aí a gente se perde, né? Também manter o dicionário sempre perto. É importante que você trabalhe muito com o Google Tradutor, o dicionário, porque se tiver alguma palavra que tu não sabe, tu já corre nela para procurar. Também ler um parágrafo, né? Todo dia ler um parágrafo do idioma que tu gosta, isso vai te proporcionar uma compreensão bem melhor. E traduções, né? Sempre tá traduzindo, sempre tá atento e procurando alguma coisa, assistindo podcasts, assistindo séries, vai assistir uma série, coloca a legenda no idioma que tu gosta, porque com certeza... Oi, gente, estão aí ainda, né? Minha internet deu uma caída aqui, mas já reconectou de novo, tá certo? Obrigada por não terem saído. Vão perdoando, porque essa forma, né, de atividades remotas, a internet vai e volta. E a minha internet é boa, viu? Mas Guarabira é assim, nesse tempo tá todo mundo estudando e aí dá uma caída mesmo. Agora nós vamos para o nosso exercício, tá? Peguem os livros de vocês e nós vamos correndo para o nosso praticando. Eu vou terminar essa aula 5 minutinhos mais cedo, porque eu tenho 12 tipos de exames para fazer agora, tá? Eu vou correndo lá e ainda vou dar uma aula, 2 aulas no primeiro e no segundo ano, mas eu tinha que dar primeiro essa aula de vocês, porque essa aula é bem cedo e eu não tinha como ir e voltar. Então, eu vou terminar 5 minutinhos mais cedo, tá certo? Nós vamos para o praticando, né? Nós vamos gabaritar o nosso praticando, desenvolvendo habilidades e complementares. Se você leu, ótimo. Mas se você não leu, você faz assim, pega o gabarito, aí depois você vai ler, né? Vai fazer a sua própria interpretação e vai vendo já as respostas para ir dar uma ajudada a vocês, tá bom? No praticando, a gente tem o número 1 que fala assim: marque a opção sobre o futuro simples do indicativo, né? A única opção que fala aí é a letrinha A, que fala assim, ó, o futuro situa uma ação ao ponto posterior ao presente do falante, a letrinha A, tá bom? No número 2, a gente tem 3 verbos: sabia, tubo e salem. Se esses verbos estão no futuro, como será a conjugação deles? Esses verbos são irregulares, então ele será sabrá, tendrá e saldrão. São verbos tanto. A letrinha E de elefante. No número 3, a gente tem assim, o verbo nele futuro imperfeito é utilizado para fazer previsões, né? E também para fazer suposições nada a ver, né? Que é falar do passado e falando sobre um tempo indefinido. Então, somente a letrinha D responde a questão 3. No número 4, a gente também tem 2 verbos, puede e fluen, nele futuro. Então, no futuro, como eles ficarão? Eles ficarão podrá e fluirão. É a letrinha número. No número 5, é para a gente colocar F se for falso e V se for verdadeiro. Então, vai ficar verdadeiro e verdadeiro, bom? Vamos abrir o 1, letra D de doido. Número 2, E de elefante. Número 3, D de dodói. Número 4, B de bolacha. 5, B de bolacha. Não, 5 não. 5A de amor. 6, B de bolacha. 7, C de caju. 8, A de amor. Agora vamos para os complementários. Número 1, D de doido. 2, B. 4, D de dúvida. 5, A de amor. 6, vocês vão marcar o 1 e o 4. O 7 vão marcar 2, 4, 8 e 16. Aí no número 8 a gente tem uma tirinha, né, de Mafalda.
Mafalda, ela é uma personagem argentina, onde ela ensina muitas pessoas a aprender espanhol. Aí tem assim, ó, a personagem Mafalda é argentina e se caracteriza. Nos quadrinhos, ela se queixa de um problema em seu país. Aponte esse problema. Em seguida, explique por que ela reclama, né, aqui nessa tira cômica, ela fala que os argentinos, ao se formarem, deixam o país, né, para viver em outro lugar, à procura de trabalho. A gente sabe que tem em todo o país, tem pessoas que são veio de algum lugar que fala espanhol, porque eles foram procurar trabalho. Aqui no Brasil também nós temos muitas pessoas que não são daqui, que são da Bolívia, Paraguai, Argentina, muita gente morando aqui no nosso país. Aqui mesmo na minha cidade a gente tem colombiano, venezuelano, tem até muitas pessoas que estão sem casas, morando na rua, né, bolivianos, que saem do país. Uns se formam e outros não. Tá? A mesma coisa é aqui no Brasil. Uma procura de trabalho, isso é uma coisa natural. Tá? No número 9, diz, Ciente campo, no segundo quadrinho, né, ela diz, com todo el campo que tiene aqui las vacas. Explique os dois sentidos da palavra campo no texto, né? Campo significa o mercado de trabalho, né? É como se fosse trabalho. É importante que você consiga, faça um curso onde você termine e tenha um trabalho. Porque não adianta você fazer um curso depois de ter trabalho, aí não vai adiantar de nada, não é? E por último tem, no último quadrinho, a mãe, né? Qual é essa expressão facial? Ela está reprovada, que ela está das coisas que Mafalda falou, né? Então aí você pode colocar uma cara de reprovada, que não aceita, tá bom? Eu estou sentindo muita falta de muitos alunos na aula de espanhol. A gente tem 12 alunos, infelizmente a gente ficou com o Ítalo. Acho que o Levi não conseguiu entrar mais, né? Tem muita gente usando das móveis. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Não sei se a gente volta mais esse ano. Mesmo assim, o prejuízo, dependendo de vocês mesmos. Tem gente que nem presencial tinha um acordo, né? De estudar todos os dias e estar ali com o seu material e tirar dúvida e tal. Então, hoje, bem direitinho, os 3 tipos de mais o verba. A gente viu o futuro imperfeito, eu viajaré, tu viajarás, ele viajará, e viu o futuro perfeito que vem junto com errado, tu habrás viajado. E aí, professora, como é que eu vou saber todos? Tem que estudar, tem que passar um tempo lendo, porque não vai cair do céu e não vai aprender uma língua de uma hora para outra. Ó, nesse capítulo 5, 6, 7, 8 folhas em um capítulo só. É importante que vocês, antes de vir para a aula de espanhol, já tenham dado uma lista, vocês fazem as tarefas e aqui vocês gabaritam para ver se vocês estão bom. Ítalo, você quer perguntar alguma coisa? Ótimo. Então a gente se encontra na próxima aula, no capítulo 20, tá bom? Beijos e adiós!